condeno vacina, não. Eu acho que nós temos que entender qual é a melhor forma de salvar vidas. E a melhor forma de salvar vidas é se trabalhando da forma como foi trabalhado em todas as pandemias, inclusive com exemplos que eu acho que deviam vir para uma sugestão, senador, se me permite a ousadia. Por favor. Presidente. Botar, eu tenho certeza que eles falam no vídeo para todo o Brasil, o coordenador da pandemia da Suécia, na Suécia, da Coreia, o Kim Jong-un, o da Suécia, o Ang Stegnell, o ministro da Saúde do Japão. Eles podem dar uma lição, eles podem mostrar como se enfrenta uma pandemia sem se assustar as pessoas de um jeito que tem que ficar em casa e as pessoas têm que sair para trabalhar e ouvindo que tem que ficar em casa. Quer dizer, não tem que ter uma metodologia que sempre foi usada na pandemia. Suécia? Hein? Suécia. Suécia. O gabinete do primeiro-ministro caiu ontem. Por conta da condição da pandemia. Não sei se é por isso. Senador Rodolfo, mas deixa eu só para dar informação ao deputado federal, que ele está totalmente equivocado com a questão da Suécia. Na Dinamarca e na Noruega, na Suécia morreram 6 vezes mais, foram a óbito 6 vezes mais pessoas do que na Noruega da Dinamarca. O senhor deu um dado completamente errado. Lá teve uma CPI também. Lá teve uma CPI e foi demitido, como falou. Caiu o gabinete, primeiro-ministro. O gabinete caiu, porque os deputados tomaram a iniciativa de retirá-lo. Se no Brasil tem parlamentarismo, Bolsonaro já estava retirado do poder há muito tempo. Só para completar, então, o Brasil é um país... O Brasil é um país continental, eu não falo bobagem, senador, eu falo, me dê dados. A Suécia é dos países com mais de 10 milhões de habitantes que menos mortes teve. Compare a Suécia... O senhor está errado, o senhor está errado. A República Tcheca tem a mesma população da Suécia. Na Suécia morreu 5 vezes mais da população. Vai permitir 10 milhões de habitantes. A Suécia tem 10 milhões e a República Tcheca 10 milhões. Vamos garantir a palavra, vamos garantir ao depoente. Todo mundo sabe que o dado está errado. Na Escandinávia, a Suécia foi onde mais matou gente. Então, todo mundo sabe que o dado está errado. Vamos garantir a palavra para o depoente. Esse gráfico aqui, não sei se dá para ver, é um gráfico, aproveitando a presença do senador Omar Aziz, do Amazonas. Esse gráfico aqui é do Amazonas. Esse aqui é o surto inicial, com a cepa inicial. Ele sobe, justamente ali em abril e maio, ele chega no pico e depois começa a cair. Isso aconteceu na maioria dos estados brasileiros. Rio de Janeiro, no início de junho, não tinha ninguém nos postos de saúde, nem nos hospitais com Covid. Depois começou a surgir de novo. Primeiro teve o surto, desapareceu e começou a surgir. Olhem o tempo que fica sem praticamente nenhum surto no Amazonas. Até dezembro, até o final de dezembro. O que aconteceu aqui? Não tinha vacina aqui. O que aconteceu nesse período aqui? É que o vírus cumpriu, aquela cepa não tinha mais poder de contágio tão rápido, começou a declinar, tinha muita gente imunizada, mas aumenta aqui e surge o P1 no Amazonas, não, que deputado, sobe rapidamente. Desculpa, só um minutinho, deputado. Qual é o dia de dezembro que Vossa Excelência fala que não tinha nada no Amazonas? Sim. Foi até, senador, até o dia 16 de dezembro, estava um nível baixo de contágio. No dia 26 de dezembro, deputado Osmar Terra, o governador decretou lockdown. Após o Natal, decretou lockdown. Porque já existia um indício muito grande de uma nova onda. E aí houve uma movimentação nacional, postagens de aliados do presidente, pessoas muito ligadas ao presidente, e houve uma movimentação muito grande lá em Manaus, pressionaram o governador e ele, infelizmente, recuou no lockdown. E aí nós tivemos uma coisa que nenhum brasileiro gostaria de ver em estado nenhum. Faltou oxigênio e as pessoas morriam porque não tinham como respirar. Então, essa questão que Vossa Excelência levanta, nós temos que ter cuidado com as palavras, os números, porque foram vidas que foram perdidas por causa de não termos uma política sanitária no Brasil.
Então eu responsabilizo essas mortes que tiveram no Amazonas, aqueles que foram contra o lockdown. Podem até estar se festejando porque se reabriu o comércio, se reabriu tudo. Mas tenha certeza que cada pessoa que foi para a rua, que cada pessoa que postou no Facebook, no Twitter, comemorando, é a mesma coisa que aconteceu no Rio, em Manaus também, o povo se revolta e faz o governador retroceder. Todas essas pessoas não têm o direito de deitar num travesseiro e dormir tranquilamente. São cúmplices de assassinato do povo amazonense. Fora isso, deputado Osmar Terra, uns pitaqueiros, eu digo pitaqueiro, Vossa Excelência é médico, sabe que médico pode prescrever remédio, porque ele tem o direito de prescrever, eu não sou contra. Agora, pitaqueiro, charlatão, isso não. E é isso que está acontecendo no Brasil. O senhor não quer enxergar isso, é difícil. Inclusive nessa CPI. Não, inclusive aqui. Se o senhor não quer enxergar isso, é difícil. E eu tenho todo o respeito por Vossa Excelência, lhe conheço há muito tempo, sei da sua atuação. A gente diverge de pensamentos em relação à pandemia, mas o respeito como deputado. Agora, nenhum brasileiro que teve a ousadia de questionar o lockdown que causou a morte de amazonenses, não causou só a morte, o sofrimento de uma pessoa não ter oxigênio para respirar. Essas pessoas são cúmplices de assassinato. Aquelas pessoas que foram para o Twitter comemorar, deputados, pessoas sem conhecimento nenhum, senhor deputado. Imunização de rebanho, para mim, não sou médico. Vai lá, te infecta. Os fortes sobreviverão, os fracos morrerão. É isso que é a imunização de rebanho. E é isso que o próprio presidente disse. Olha, eu me contaminei, eu sou atleta, eu não senti nada e tal. Continua dizendo. Parece eugenia, né? Então, imunização de rebanho, quem está me ouvindo aqui, é o seguinte, imunização de rebanho, se infecte com o vírus, mas se você tiver algum tipo de problema, você vai morrer e os fortes sobreviverão. Isso aconteceu, é histórico isso. Não é agora não, isso é histórico. Né? Então, eu não discuto com a ciência, eu ouço a ciência. Agora, o senhor falou em 5 pandemias aí. Eu não sei se H1N1 foi uma pandemia. Que eu saiba, foi uma epidemia. Há uma diferença muito grande entre epidemia e pandemia. Agora, eu quero lhe dizer o seguinte, quando falar de Manaus e mostrar gráfico, veja qual foi o comportamento. Por que esse gráfico ficou desse jeito? Porque se tivesse tido lockdown no dia 26 de dezembro, se o governador tivesse mantido o lockdown, talvez nós não chegaríamos nesses números que aconteceu em Manaus e no Amazonas. Corrigindo os números que Sua Excelência passou aqui, sobretudo quando ele falou agora, recentemente, que a Argentina já tinha 420 mil óbitos. Não, proporcionalmente ao Brasil. Não, Vossa Excelência disse 420 mil óbitos. Está errado, vídeo, são 90 mil óbitos, mais ou menos. Pega o vídeo, só vai ver que eu falei 420 90 mil óbitos, o senhor falou errado. Não falou, a não ser que o senhor esteja confundindo taxa de mortalidade com taxa de letalidade. O senhor sabe como é que se mede a taxa de mortalidade? Senador, eu vivi... Não, eu estou perguntando ao senhor, o senhor sabe como é que mede a taxa de mortalidade? Eu sei, senador. Como é que mede? Eu sei, senador. Mas diga, por favor. O senhor está querendo saber? Como é que mede a taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade é pelos habitantes. Não, senhor. Não, senhor. Sim, é senhor. por mil. Sim, senhor. Por 1.000 pessoas, de cada localidade. Por 1.000 pessoas. Por 1 milhão. Não, por 1.000. Por 1.000. Senador, claro, o senhor pode olhar que é por 1.000, peraí. Vamos fazer uma discussão, vamos fazer uma live sobre isso. A taxa de mortalidade é por 1.000. 1.000 pessoas, espera aí. Letalidade é uma coisa, a mortalidade é outra, deputado. Tenha paciência. Tenha paciência. O senhor disse aí que era 420 mil mortos, que estava chegando próximo do Brasil, não é. A Argentina tem 50 milhões de habitantes, 90 mil óbitos. Agora, a taxa de letalidade na Argentina é um pouco maior que a taxa de letalidade do Brasil. O Brasil está com a taxa de letalidade 2,8. A Argentina está mais que o Brasil.
Então, por isso, eu quero dizer ao senhor que a taxa de mortalidade é medida por cada 1.000 habitantes, em determinada localidade, né? Então, essa que é a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade no Brasil é que está chegando esse número aí, de 502 mil mortos, 817. Então, outra coisa que eu queria falar com o senhor é o seguinte: o senhor comparou a evolução de uma virose como a Zika e como a dengue com a coronavírus. É completamente, o senhor comparou no início aí, completamente diferente. Bom, tudo bem, depois eu respondo. Porque, qual é a diferença entre um e o outro? A diferença, deputado, é que a transmissão do Covid-19 é pessoa por pessoa. A Zika e a dengue tem um hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro intermediário, que é o mosquito, é por isso que não se fez vacina, porque é só combater o mosquito, não tem a vacina. Se fez teste in vitro para vacina, mas é muito mais fácil combater o mosquito do que ir atrás da vacina. Matou o mosquito, acabou a dengue, acabou a Zika. O senhor comparou Zika e dengue com coronavírus, que a transmissão, deputado, é pessoa por pessoa. É completamente diferente do que o senhor falou aí. Sinceramente, não dá para o senhor orientar o presidente da República. Não dá. Por exemplo, o senhor falou variantes que chegaram e aumentaram o número de óbitos. Não foi isso. Quando surgiu a P1 em Manaus, deputado Osmar Terra, nós já tínhamos mais de 320 mil óbitos, mais ou menos isso, foi em fevereiro. A P1 surgiu no dia 17 de fevereiro de 2021. O Brasil já tinha mais de 300 mil óbitos. Foi quando surgiu a P1 lá em Manaus. 17, pode checar aí, 17 de fevereiro de 2021. O senhor falou que depois das variantes é que perdeu o controle. Não foi isso não. O controle da doença se perdeu pelo aquilo que nós vimos aqui, o senhor falando em imunidade de rebanho por contaminação. Sabe o que significa isso, deputado? É que 5% das pessoas vão ter a forma grave. E a forma grave, a pneumonia virótica, a tromboembolia, mata 5%, no mínimo 2,5% vai a óbito. São aqueles óbitos ali. A imunidade de rebanho, para se conseguir, num país da dimensão do Brasil, com 200 e tantos milhões de habitantes, só se consegue por vacinação. Se fosse para conseguir, com imunidade de rebanho, morrendo 2,5%, 3% da população, faça a conta, para o senhor saber quantos óbitos nós íamos ter no Brasil. Milhões de pessoas. Então, essa é uma atitude que eu digo ao senhor, que não teve respaldo científico. Eu não quero, para o senhor deputado, eu não quero de maneira nenhuma colocar nenhuma palavra dura, mas não teve nenhum respaldo científico a sua fala sobre imunidade de rebanho. Para ter imunidade de rebanho, deputado, tem que ter conhecimento científico de como procederia e como procede o coronavírus. Por exemplo, o senhor falou na MERS-CoV em Hong Kong e numa parte da China. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem conhecimento de por quanto tempo os infectados desenvolveram anticorpos? O senhor sabe? É a pergunta, senador? É a pergunta. Estou perguntando se as pessoas que tiveram o SARS-CoV no Hong Kong, na parte da China, se eles desenvolveram anticorpos e se desenvolveram, por quanto tempo teve a duração dos anticorpos? Senador, eu li um trabalho sobre isso que mostra que 18 anos depois a população ainda está com anticorpos, as pessoas que se infectaram. Vamos comparar os trabalhos? Não procede, não procede. Não procede, deputado. Sua opinião? Não procede de maneira nenhuma. Essas pessoas que foram contaminadas tiveram anticorpos entre 8 meses e 2 anos. Até porque eu devo dizer ao senhor que o senhor falou que só teve essa manifestação do Covid, do coronavírus, e teve também a manifestação na Ásia Menor.
Eu falei. Não, o senhor falou só Hong Kong. Não ouviu? Só Hong Kong. Teve em 2012, 2013, 2014, na Ásia Menor, que é o MERS-CoV, que é exatamente aquela síndrome respiratória do Oriente Médio. Nessa época, eu quero sempre dizer isso para usar máscara, as mulheres árabes usam a burca e se protegeram mais do que os homens. Os homens se contaminaram muito mais do que as mulheres. Para que quem está assistindo usar máscara, não fazer como o presidente da República fez. Então, esse período lá, da mesma forma, se pesquisou anticorpos e os anticorpos não ficaram por muito tempo no organismo das pessoas. Tanto essa questão de dizer que faz imunidade de rebanho, primeiro o senhor tem que saber, se tivesse imunidade de rebanho, por quanto tempo os anticorpos do coronavírus ficam no organismo da pessoa. Ninguém sabe isso, muito menos o senhor. Então, o senhor dizer que vai ter imunidade de rebanho sem conhecer cientificamente esses dados, não é coisa de responsabilidade. Sinceramente, com todo respeito que eu tenho ao senhor, mas eu vou fazer umas perguntas simples também, para que o senhor possa responder. O senhor sabe o que significa memória imunológica? Pode olhar no celular. O senhor sabe o que é memória imunológica? Eu sei, senador. Pode dizer, então. É a memória das células. Sim, mas memória das células não é isso. Não é isso, deputado. O senhor está querendo me desqualificar? Não desqualificar, não. O senhor está respondendo errado, não. Eu estou dizendo que o senhor está respondendo errado. Você sabe que naquele número ali, 502 mil óbitos, mais de 70% são pessoas de mais de 60 anos de idade, que tinha uma aposentadoria, era o provedor da família e pelas ruas do Brasil andam órfãos, viúvas, viúvos, netos sem os avós. Isso é muito doloroso. E o senhor que é médico sabe mais ainda. Qual é a maior tristeza de um médico, deputado? É assinar o atestado de óbito. O assinar o atestado de óbito é se render à doença. 502.817 médicos assinaram atestado de óbito. E esses médicos deveriam ser respeitados pelo presidente da República quando ele duvidou do número de óbitos que estava no Tribunal de Contas da União. Veja o que aconteceu aqui, deputado. Aqui em cima é o número de mortes na Suécia por 1 milhão de pessoas. Aqui é na Dinamarca, aqui é na Finlândia e aqui é na Noruega. Países com condições extremamente semelhantes, tanto do ponto de vista social, econômico, sanitário. Portanto, essa informação que Vossa Excelência trouxe aqui não é boa referência à Suécia como caso. Aqui, por exemplo, nós temos resultados aqui que demonstram claramente que a Suécia não foi bem. Segundo, com relação à Coreia, o caso da Coreia, o caso da China, que já tinham inclusive vivenciado epidemias muito fortes, não é? Eles já tinham um know-how e esse know-how poderia ter sido adotado aqui. Tudo que Vossa Excelência defendeu, o governo brasileiro não fez. O que é que foi feito ali na Ásia? Primeiro, diagnóstico precoce. Diagnosticou precocemente isolamento dessas pessoas. Testagem em massa, não foi somente na Coreia, na China também. A cidade de Wuhan chegou a ser testada 2 vezes, toda a população de Wuhan. Aqui no Brasil, os testes que compraram não prestaram e estão se estragando. Essa foi a orientação que o governo brasileiro teve.